Mito ou verdade? Alumínio com textura faz diferença? Confira o meu relato aqui no nosso canal. Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Saka para mais um conteúdo aqui no Tudo Xixi Misturado. Se você está assistindo pela primeira vez, não esquece o botão de inscrever-se para acompanhar todos os nossos vídeos e já deixar aquele recado importante para você fortalecer o nosso canal, meu trabalho, ter uma continuidade boa, que é utilizar o cupom SAKA lá na Sultan Store para todos os produtos. Vai comprar arguile, acessórios, lembrando que tem carvão Rainbow, tem folgareiro do pai, Roche Monge, Roche Predator e você tem aí esse 5% de desconto com o meu cupom SAKA, se pagar pelo Pix mais 5%, então tá aí a minha dica, não só desse vídeo, mas deste canal. Vamos falar a respeito do Skin Edition, que na minha opinião chegou uma textura de verdade e eu vou trazer aí o que mudou e se mudou alguma coisa na minha vida depois de utilizar aí por diversas sessões. Eu não sei quantificar exatamente, mas eu acho que pelo menos aí uns 60, 70 roches eu já fiz aí com esse alumínio. Pelo menos, tá? Então tô falando no mínimo. Seria bom ter contado, né? Mas aí, cara, não dá pra ter alguma coisa exata. Dá pra ter uma coisa, mas 70 roches já é um número bem expressivo pra já fazer alguma análise. Aqui nessa minha mão temos o alumínio normal, né, convencional, tradicional da Predator. E desse lado o Skin Edition. É nítido a mudança visual, só que agora eu quero mostrar um pouco para vocês das diferenças no que se trata aí de superfície. A gente vai tentar mostrar da melhor forma possível com a captação, produção e edição de Patrick Maillet. Então liso, tá? Lembrando que o tamanho da folha é a mesma, tá? 15 por 15, tanto no Skin Edition como no tradicional. Então aqui, ó, lado fosco, lado brilhante. Geralmente eu utilizo com essa parte para cima. Ok? E aqui temos o Skin Edition, que de fato ele tem, né, realmente um relevo. Não é somente uma questão visual. Dá para vocês verem tanto nessa parte fosca, como nessa outra parte mais brilhante que de fato acaba tendo a textura. Não é aquela textura que você vai falar, meu Deus do céu, nossa, subiu 3 milímetros. Não, mas sobe sim, né? Essas partezinhas, elas acabam marcando diferente aí no alumínio. Particularmente bem bonito, por sinal. Então, o que eu quero falar nesse vídeo? Um pouco da minha experiência, um pouco do que eu pensava antes, se continua da mesma forma. E para você que, por exemplo, nunca usou, tem dúvidas, para você que já usou e tem uma opinião, seja ela diferente ou compatível, né, ou que coincide com a minha, a gente travar esse assunto aqui da melhor forma possível. O Roche já está aqui com o Red Lemonade, certo? Lindo e maravilhoso. Deixamos aí numa altura boa e vamos de Skin Edition, que particularmente, cara, é uma coisa louca. A cabeça é uma parada muito doida, né? Quando você se acostuma com algo, não é que o antigo ele não faz sentido, mas o novo ele tende a ter aí uma apreciação diferenciada. É sempre assim, com muita coisa nessa vida. E nosso furador de hashi, esse aqui seria o hashi natural, da cor que você confere o hashi lá no restaurante japonês. E já fiz um teste mostrando que não quebra, certo? Furação no Skin Edition mudou com relação ao tradicional? Não. Continua a mesma furação, né? Fazendo 3 anéis aí de furos, podendo ter um quarto dependendo do roche ou dependendo do preparo, mas no meu preparo, assim, padrão do momento, tem sido aí essas 3 rodas de furação. Opa, eu falei 60, 70 rochas, agora eu vou deixar uma bomba na tua mão enquanto eu termino aqui. Quantos rochas você acha que você fez já com esse alumínio? Vixe, eu consigo ter uma média um pouco melhor, porque eu só tenho fumado com esse alumínio aqui. Então, fazer mesmo, preparar mesmo, não foram muitos. Uhum. Lá em casa eu ainda estou utilizando a embalagem antiga. Então, mais aqui, então, que você, nas nossas sessões aqui, que você acabou utilizando. Isso. E também fora, né? Já teve algumas reuniões que eu monto os roches também. Não. Eu acho que você não vai ter esse número não, viu? Agora que você trouxe esse ponto aí, eu acho que você não vai conseguir. Eu acho que foi aí por volta de uns 20, por volta de uns 20. Será?
Eu acho que você errou. Eu acho que você fez muito mais que 50, viu? Não, mas eu acho que também você não tá nos 20 nunca, cara. É porque Muito mais que isso. Será? Você já usou para preparar aqui, seja para vídeo, seja para fazer um roche. Você já utilizou em reunião, que nem você falou. 20 é muito pouco, cara. Putz, é verdade. Pensando... Ó, por exemplo, se você... 20, vou pegar aqui, ó, pode ser que eu fale besteira, tá? Mas assim, 20 roches pra realidade, pra sua realidade, Patrick, por exemplo, um por semana você faz, certo? Um por dia, perdão. Um por dia, sim. Certo? Um por dia são 7. Às vezes eu acho que no final de semana pode ir um pouco mais. Mais que um. Não, mas você tá falando do com textura, né? Sim, tô tentando trazer um número, tipo, do que você faz com o tradicional e aqui, entendeu? Ah, tá, certo. Ó, a gente já tá algumas semanas, só que aqui às vezes você vai fazer 2, uns 3 por semana. Isso. Cara, só aí já são o quê? Um mês e pouquinho. Aí você fala, pô, tá condizente. Mas se parar pra pensar que esse alumínio foi já lançado mais tempo que isso e você já utilizou mais do que 2, 3 por semana... É verdade. Não bate. Então foi mais. Passa os 20 facilmente. É verdade. E a gente tá aqui de carvão cúbico. Carvão Cubic da Rainbow, o cúbico padrão internacional. Não sei se você sabe, mas o padrão internacional de carvão cúbico é 26 milímetros e essa é a medida exata do Cubic da Rainbow. Ou seja, se você tem esse padrão internacional que você gosta, que você já viajou e visitou outros países, aqui no Brasil você vai ter a oportunidade de ter o carvão com o mesmo padrão das marcas que estão ao redor do mundo e a número 1 aqui no nosso Brasilzão. Vamos lá então, falar de textura. Cara, eu vou passar o meu relato antes da textura. Vou falar e vou dar um gole. Na minha opinião, textura não funciona. Isso foi antes de experimentar o da Predator. Você não deixou molhar o bico? Era isso? Exatamente. Eu não tô aqui para falar de crítica nem nada, mas eu vou ser bem honesto. Teve casos específicos onde eu entendi que, de fato, ela muda. Mas não é aquela regra geral o tempo todo, entendeu? Existem algumas circunstâncias para ela ter uma diferenciação para mim. Vou dar um exemplo. Aqui eu tô utilizando essa tela convencional, 3 carvões cúbicos e o alumínio Skin Edition. Se eu colocar o tradicional, na minha opinião, não vai mudar muita coisa. Se mudar, vai ser algo muito pequeno, quase imperceptível. Sendo honesto, tá certo? Mas se eu utilizar, como eu testei, sem a tela, com os carvões, acaba ajudando sim. Não é aquela ajuda absurda que você fala, mudou a minha vida, não existe outra forma de fumar. Até mesmo porque o alumínio tradicional sempre vai cumprir com a sua função. Desde que ele seja bom e maleável como o Predator tá show de bola. Mas o que eu percebi? De fato, carvões que tendem a rolar, que no caso, formato hexagonal, ele acaba ficando um pouco mais estável no alumínio com textura, no caso o Skin Edition. Mas só sem a tela. Com a tela, isso não muda absolutamente nada, como eu disse para vocês, muda pouco, pode ser com relação à questão de cinzas ou até mesmo do acendimento. Na questão sem tela, por isso que eu estou falando circunstâncias, essa tela especificamente acaba também mantendo o carvão um pouquinho mais aceso. Com a tela nesse estilo aqui não mudou minha vida. Mas tem uma tela específica onde teve uma diferença mais significativa ainda do que só utilizar o alumínio e os carvões. Eu não sei se você já fez isso, Patrick, mas essa tela aqui, fabricada nacional, enfim, tudo mais, beleza, tem um valor bem interessante aí de 10, podendo chegar a 20, 25 reais. Eu acho que esse acaba sendo um valor aí estimado dela no nosso país. Mas tem uma chamada Provost, né? Apple on Top, uma marca americana que é no formato de uma maçã. A gente deve ter uma aqui. Eu vou até pegar para ficar mais fácil. Sempre tem. Essa aqui. E, nossa, eu tinha esquecido, né, cara, de pegar uma para colocar aqui. Eu pensei, já tava pensando em falar nela. Apple on Top. Na verdade, ela é vendida num kit, né, que tem aí a parte de cima. Mas, basicamente, ao redor do mundo, seja Brasil, seja Estados Unidos, o pessoal usa isso aqui. Só essa parte. É uma tela.
Já falei dela aqui várias vezes também, caso seja a sua primeira oportunidade vendo isso, tá tudo bem também. Ela é diferente. Ela é uma tela, mas é mais uma panela, porque ela tem poucos furos se comparados à tela, que é uma tela mesmo. Aqui é como se fosse aquela peneira, sabe? Parece uma peneira. Aqui é a peneira. E aqui é de fato aí uma panelinha. Óbvio que nesse caso acaba restringindo, porque aqui como é uma peneira, o calor ele passa direto. Aqui ele vai passar pelos furos, sendo que essa parte, dá pra ver, ela é mais baixa do que a borda. Ou seja, existe uma chance dessa parte, realmente assim, essa parte maior, ela encostar no alumínio, não oxigenando, e o que acontece? Apagando o carvão. E eu testei já umas boas vezes com esse mesmo acessório, um Roche, seja ele monge, mas um pouco menor de diâmetro, eu acho que ele fica melhor com Roche, por exemplo, de 6,5, 6, fica bem legal. Carvão cúbico e a textura. E pelo simples fato de ter ali 1 milímetro, meio milímetro e de causar essa leve separação, porque tem umas partes mais altas do alumínio e umas partes mais baixas, certo? Essa oxigenação já ajudou o carvão a não apagar. Acredite ou não. Eu não tô contando mentira, eu tô contando relatos meus, porque, enfim, eu continuo sendo o narguileiro que sou. Saio daqui, termino aqui a gravação, os carvões vão pro holder, o roche vai pra lavagem, aí vou pra casa mais tarde e de noite faço meu roche e continuo fazendo meus testes, porque eu amo o que eu faço. Então, a textura, principalmente com essa tela aqui, cara, aí teve diferenciação. Essa aqui mudou. Dá pra ver, Pata? Que tem uma diferença na altura de um para outro? Dá pra ver. Dá pra ver, né? E acredite ou não, essa pequena parte com um relevo, com uma altura, criou uma oxigenação que não apagou mais meus carvões na Apple Top. Não, pior que faz sentido, né? Porque quando você coloca essa panelinha, né, esse Provost em alguns roches, ele até dá quase que uma selada, né? Ele dá meio que um vácuo. Dependendo ali do alumínio que você usar. E só de ter uma leve diferença, já circular. Como ele é utilizado mais, eu vou falar, por exemplo, de exemplos europeus. Espanha. Eles usam um furador que ele faz um rombo no alumínio. E aí, óbvio, você vai ter um encontro de um arrombo desse tamanho com isso aqui. Né? Eu tô sendo um pouco mais, né? Um pouco exagerado. Um pouco exagerado, mas pra vocês entenderem. É como se fosse esse furo aqui do centro, ok? Aí eu não tô sendo tão exagerado. Às vezes até maior. Não, maior? Eu acho que vai. Não, é desse tamanho, mais ou menos. Esse furo aqui do meio acaba sendo o furo que eles fazem aí no roche para encontrar com essa passagem de ar aí desses furos menores. Com alumínio tradicional. E não à toa, ainda bem que eu tô falando desse assunto, porque é importante salientar. Lá na Espanha, o pessoal tá amando o Skin Edition. Eles nunca tinham visto textura na vida. E agora estão vendo e estão achando um negócio surreal, o que é muito legal, mostrando que o nosso mercado tem força. A Predator é um exemplo de inovação e não é à toa que a gente, trabalha com o maior orgulho, a maior honra em defender essa camisa aí, investir esse manto, né, vestindo não só com camiseta, mas vestindo de corpo e alma, que é o mais importante de tudo. Então, o Skin Edition fez uma diferença absurda aqui pra mim, cara. O Apple on Top voltei a utilizar por causa do Skin Edition. Eu tava utilizando mais essa tela aqui, porque... Essa tela não, né? Vamos chamar essa peneira, porque é assim que ela tem o seu funcionamento. E óbvio que nem eu disse pra vocês, só com o alumínio e os carvões, acaba também tendo um auxílio. Mas, mediante ao meu costume, essa tela aqui voltou a ser utilizada de uma maneira esplêndida. Poderia estar utilizando aqui? Poderia. Mas nos vídeos eu tenho o costume de utilizar essa tela e vou assim continuar. Se eu achar que em algum momento eu vou trazer isso aqui, eu trago. E continuo utilizando mais essa tela do que essa. Mas até então eu estava utilizando só essa e essa aqui estava de escanteio. Sendo que agora ela tem a sua função renovada e vai melhorar aí as condições da sessão. E aí, falando de outras questões minhas, relatos, eu quero saber de vocês. Eu achei que o Skin Edition ficou ainda mais maleável do que o alumínio tradicional, mas muito mais. Fácil de esticar. Aliás, eu vou pegar a pessoa que eu conheço que tem a pele mais fina e sensível da história da humanidade e ele já tá dando risada. Fala a verdade, mudou? E se mudou, quanto mudou?
Não, pra mim é a maior diferença, inclusive, que é na sensação. Não é nada técnico, é sensação mesmo, que é na hora que a gente estica, é muito mais maleável, é muito mais fácil de ajustar ao desenho do Roche. Eu não me cortei ainda nenhuma vez com o Skin Edition. O Saka sabe que eu me cortava assim quase todo dia preparando o Roche, eu acabava cortando a mão. Mas ainda não me cortei usando o Skin Edition. Pra mim, em questão de maleabilidade, de facilidade na hora de esticar, de moldar em relação às paredes do Roche, ajudou bastante. Eu vou dar uma prova aqui, não é mentira. Tanto que um aqui, ó. Patrick usa. No caso, eu utilizo para colocar o microfone, às vezes quando eu preciso esconder o microfone. O Patrick já usou várias vezes. Pra estancar os sangramentos, né? É que tem ou os cortezinhos, né, que incomoda, né? Fica, porra, arde, né? Caralho, Arde. né? E fora, né, os band-aid que já acabou, acho. Band-aid acho que acabou. O Patrick ele tem uma pele fina mesmo. Eu nunca tinha visto esse negócio de pele fina, mas ele tem uma pele fina, cara. E ele corta com, assim, não só alumínio, né? Lembrando que outras coisas também. Não vai ser só com a folha de alumínio, mas como aqui a gente tem, né? A gente fica mexendo em arguilha o tempo todo, ele acaba tendo esses cortezinhos. Porém, contudo, entretanto, tô pegando o relato dele aí. Eu nem sabia se ele tinha se cortado e tal, mas ele já falou que não se cortou, então trazendo uma prova viva para vocês. O que eu quero trazer aqui não é, nossa senhora, vamos criar uma seita e agora você vai usar só o alumínio com textura. Cara, uso tradicional também, tá tudo certo, mas eu tô trazendo aqui um relato porque eu achei que não ia mudar muita coisa, mas acabou mudando e eu prefiro vir aqui e ser honesto com vocês e falar do que eu pensava e o que eu penso hoje, do que ficar depois falando um vídeo que tem trocentas mil melhorias e de fato ela não condiz com a minha realidade ou com o que eu penso. Então, o que de fato mudou, eu tô falando. E o que de fato não teve tanta mudança, também estou aí conversando com vocês. Ficou muito mais fácil de esticar. Eu já não tinha problema de esticar no alumínio tradicional, né? Eu acho que minha pele já é um pouco mais rígida ou resistente, talvez, sei lá também qual que é o termo que dá para utilizar para pele, mas não tinha problema não. Só que agora, assim, o que tá bom, dá para ficar melhor? Ficou melhor. Então tá tudo bem para mim. E a questão assim de beleza, cara. Porra, todo mundo que, por exemplo, me acompanha, mas não degusta o arguile, fala do alumínio e como ele é da hora. Até vou mandar um salve pro Pedrão, que é instrutor da academia lá que eu faço, e ele não é de fumar, mas tipo, se interessou pelo assunto, porque a gente vai trocando uma ideia, e ele já falou que ele achou muito da hora o alumínio. Porque as pessoas também têm contato com o papel alumínio fora do arguile, né? Exato. Ver um papel alumínio aí com uma textura causa um certo choque. Ia ser muito louco se tivesse um papel desse, por exemplo, para colocar numa lasanha, sabe, na travessa de vidro. Pô, ia ser legal. Nossa, você me deu uma brisa agora, eu não tinha parado pra pensar nisso. Quem sabe a Predator não faz. Imagina a lasanheira assim, ó, pá, com alumíniozão. As tia vão o quê? Enlouquecer. Elas iam curtir. Ela fala, nossa senhora, que loucura. Olha a qualidade e a resistência dessa lasanha. Lasanha Skin Edition. Não, mas papo sério, eu realmente curti, cara, pra essa telinha aqui renovada com essa parada. Eu sei que você tá pensando, tá? Que você tem os dois em casa e você vai usar isso ainda então, hoje. porque eu ainda... Na verdade, eu tava pensando isso mesmo, porque faz tempo que eu não uso o meu Provost. Eu te conheço há muito tempo, velho. Eu tinha esquecido, ele tá encostado ali, eu tinha esquecido. É que não dá pra ver a sua cara, porque obviamente a minha cara que tá sendo vista. Mas quando você fica assim, ó, se coçando, assim, se tocando, assim, ó, na cara, é porque você tá pensando em alguma coisa. Então, eu tava pensando exatamente isso. Esse maluco tá doido pra chegar em casa e fazer uma sessão dessa. Pior que é verdade. Pra depois falar se eu tô falando merda ou se eu tô falando verdade. Eu te conheço, velho. Eu quero saber as real vantagens de usar o Provost com Skin Edition. Eu acho que no top 3 de pessoas que te conhecem, eu tô no 3, vai. Pelo menos, num 3 ou menos, porque... provavelmente 2, viu? A Dani e sua mãe, pô. Minha mãe não mora mais comigo, então não vejo ela com tanta frequência, eu vejo mais você do que minha mãe, então acho que hoje em dia é 2. Não, assim como você me conhece também, perfeitamente. Faz em casa, viu, Patrick? Ó, depois desse vídeo, se você tiver também, vai e faça, e depois você me conta aí, ou me diz nos comentários qual a sua opinião a respeito aí dessa textura. Mas esse vídeo é pra gente trocar uma ideia mesmo.
né? Passei minha visão daquilo que mudou, daquilo que não mudou. Eu acho que a transparência é o mais importante de tudo. Tamo junto, obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo e valeu!